do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 11. Fome e ignorância. Reunião pública de 8/2/60. Item 32. Atentos ao impositivo do estudo, a fim de que a luz do entendimento nos ensine a caminhar com segurança e a viver proveitosamente, estabeleçamos alguns confrontos entre a fome e a ignorância, dois dos grandes flagelos da humanidade. A fome anemiza o corpo. A ignorância obscurece a alma. A fome atormenta. A ignorância anestesia. A fome protesta. A ignorância ilude. A fome cria aflições imediatas. A ignorância cria calamidades remotas. A fome é crise gritante. A ignorância é problema enquistado. Em todos os lugares, vemos o faminto e o ignorante em atitudes diversas. O faminto trabalha afanosamente na conquista do pão. O ignorante é indiferente à posse da luz. O faminto reconhece a própria carência. O ignorante não se define. O faminto aparece. O ignorante oculta-se. O faminto anuncia a própria necessidade. O ignorante engana a si mesmo. Qualquer pessoa pode atender à fome. Raras criaturas, porém, conseguem socorrer a ignorância. Para sanar a fome, basta estender pão. Para extinguir a ignorância, é indispensável fazer luz. Nesse sentido, mentalizemos o provedor divino. Todos sabemos que o pão entregue pelos discípulos a Jesus, a fim de ser multiplicado em favor dos famintos, é aproximadamente o mesmo de hoje, que podemos amassar com facilidade. Mas a luz entregue pelo Senhor aos discípulos, para ser multiplicada em favor dos ignorantes, exige perseverança incansável no serviço do bem aos outros, com espírito de amor puro e sacrifício integral. Valendo-nos, pois, da conceituação que a fome e a ignorância nos sugerem, concluímos que na doutrina espírita não nos bastam aqueles amigos que nos mostrem médiuns e fenômenos para dissipar-nos a inquietação da fome de vir, mas, acima de tudo, precisamos dos companheiros valorosos, com atitude e exemplo, que nos arranquem ao comodismo da ignorância para ajudar-nos a discernir. 12. Na mediunidade. Reunião pública de 12/2/60. Item 226, pergunta 1. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem a enxada. Entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto,
que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalhem. Assim também da mediunidade, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. 13. Em serviço mediúnico. Reunião pública de 15/2/60, item 228. Se abraçaste a mediunidade, previne-te contra o orgulho como quem se acautela contra um parasito destruidor. A gente sutil assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio, tem o caráter avassalante de uma infestação, como a sarna. É a requisição pruriginosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas. Não veem o mérito dos outros. Não reconhecem o direito dos outros. Não observam a aspiração dos outros. Não admitem a necessidade dos outros. Fascinadas pelos adjetivos pomposos, caminham enceguecidas da razão, como alienados mentais. A fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento, sem qualquer recurso para receberem o remédio moral da ponderação e muito menos o ataque da crítica. Os doentes dessa espécie caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Descrendo sistematicamente da utilidade daqueles que os cercam, acabam descrendo da utilidade que lhes é própria. Dizem-se então perseguidos e desanimados, proclamam-se vacilantes e infelizes, e fogem do serviço como quem corre do perigo iminente, descansando por fim no museu das promessas frustradas. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo. E lembremo-nos de que assim como a vida possui trabalhadores para todos os mistérios, há médiuns na obra do bem para a execução de tarefas de todos os feitios. Nenhum existe maior que o outro. Nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. Esse tem a palavra que educa, aquele a mão que alivia, e aquele outro a pena que consola. Esse traz a oração que enleva, aquele transporta a mensagem que reanima, e aquele outro mostra a força de restaurar. Usa, pois, tuas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade infinita para que o orgulho te não assalte. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, requestou a admiração dos maiorais do seu tempo, e sim passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. E se houve um dom de Deus em quem se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoa
os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome e estendendo a esperança aos que viviam sem lar. 14. Oração e cura. Reunião pública de 19/2/60, item 176, subitem 8. Recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina em que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Isso não quer dizer devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidades do campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos, sim, quanto dói seguir, noite a noite, a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais como sentenciados à pena última e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam inquietos em doentes amados os olhos que se embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos. Nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo o reajuste, sustentando-nos a queda em delitos maiores. Organizemos, assim, o socorro da oração junto de todos os que padecem no corpo dilacerado, mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma e a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremo-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. 15. 3 atitudes. Reunião pública de 22/2/60, item 226, subitem 11. Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em alguns quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer, o orgulho faz como quer, o bem faz quanto pode acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha, o orgulho oprime o que vê, o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si, o orgulho pensa em si, o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações, o orgulho clama por privilégios, o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta,
O orgulho reclama, o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge, o orgulho tiraniza, o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece, o orgulho condena, o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe, o orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar o melhor. Médiuns, a orientação da doutrina espírita é sempre clara. O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos, e só o bem é capaz de filtrar lealdade e inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo e divulgá-lo, acima de tudo é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração.